É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o PSDB, a participação na transição do governo Tarcísio de Freitas e os rumos do partido. Eu converso com o Marco Vignoli, que é presidente estadual do PSDB e superintendente do Sebrae São Paulo. Marco Vignoli, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer conversar com você. Bom, Marco, eu queria saber como é que ficou a situação do PSDB, se vocês já estão discutindo uma reestruturação do partido que saiu muito dividido das eleições. Nós tivemos até a desfiliação de João Dória, que era candidato à presidência pelo partido, depois ele desistiu, tinha uma aliança, uma frente com outros partidos para uma candidatura única, depois houve apoio no segundo turno a Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. O pessoal mais antigo do PSDB foi contra, nós tivemos até declaração de voto de Fernando Henrique Cardoso. E agora, como é que fica o PSDB? Bom, Denise, o partido sai de uma eleição onde, mesmo tendo uma diminuição na sua bancada, teve um resultado expressivo, vencendo 3 governos estaduais, Rio Grande do Sul, estado de Pernambuco e Mato Grosso do Sul. E aqui em São Paulo, evidentemente que gostaríamos de ter vencido as eleições, mas o Rodrigo teve uma votação expressiva, mais de 18% dos votos e, portanto, seguimos em frente. O que nós pregamos hoje no partido é a volta às nossas origens, da social-democracia, cada vez mais fortalecendo essa bandeira do PSDB, e é momento agora também de dar oportunidade à juventude do partido, dar oportunidade a esses novos quadros, para que a gente possa renovar o PSDB cada vez mais e representar esse campo político aqui em São Paulo e no Brasil. Mas foi exatamente pela social-democracia que se criticou muito o apoio dado a Jair Bolsonaro e a Tarcísio de Freitas, E agora estamos numa fase de transição, se fala muito da possibilidade de o PSDB ocupar cargos no novo governo aqui no estado de São Paulo, mas tem outros partidos que também participam de toda essa negociação. Há alguma expectativa nesse sentido? É muito importante a gente falar sobre esse contexto. No campo nacional, o PSDB liberou para que os seus filiados pudessem apoiar um lado ou outro. É evidente que a gente viu uma série de quadros com disputas históricas frente ao PT nos seus municípios, assim como, historicamente, quadros nossos no campo mais à direita se manifestando em apoio ao Bolsonaro, liderados pelo governador Rodrigo Garcia. No que tange a Tarcísio de Freitas, um consenso, ou pelo menos uma grande maioria aqui no partido em São Paulo, em apoio a ele no segundo turno, muito pelo seu gesto, pelas suas manifestações de poder levar em frente aquelas políticas que mudaram a história recente de São Paulo, nosso poupa-tempo, nosso comprato, questões fundamentais do partido, e em torno desse programa fizemos o nosso apoio e agora torcemos para que faça um bom governo, vamos apoiá-lo para isso. Acho que ele reúne todas as condições para ser um bom governador aqui em São Paulo. Agora, com relação à negociação de cargos, eu queria colocar mais uma questão que o vice-governador eleito, Fernando Hammut, ele pertenceu ao PSDB durante um longo período, saiu antes, disputou também o governo de São Paulo por um outro partido que não o PSDB, porque ele discordava exatamente de alguns pontos da gestão que era executada aqui no Estado. Mas esse não é um problema agora na negociação? Estão vencidos esses mal-entendidos? Olha, nós estamos fazendo nenhum tipo de negociação de cargo. Nosso apoio foi manifestado frente a 2 opções, e uma delas era um adversário histórico no PSDB. Durante 30 anos disputando com o PT aqui em São Paulo, seria incoerente esse tipo de apoio. Portanto, fizemos aquilo que acreditamos ser o melhor para a população do estado de São Paulo, confiando de que Tarcísio poderá fazer um bom trabalho. O vice-governador Felício tem uma relação boa com a gente, assim como o governador Tarcísio, e entendemos que, nesse momento, iniciando um governo onde deixamos o governo azeitado, mais de 30 bilhões de reais em caixa, políticas públicas funcionando, tem tudo para dar certo, e é nosso papel apoiar para isso, para que a população do estado de São Paulo tenha o seu melhor. E daí, dentro desse contexto, o PSDB faz a sua parte. Evidentemente que também, como eu disse aqui, é momento da gente voltar às nossas origens, de preservar o nosso partido, querer que manifestar contrário a qualquer tipo de discussão, de fusão que mude o nome do partido, que faça a social-democracia
se perder. Isso ouvindo muito a nossa militância, portanto, é isso que nós faremos ao longo desse próximo período. E como é que fica a posição do PSDB em relação ao governo federal, ao governo eleito Lula? Bom, o início de um governo, o governo federal vem fazendo a sua montagem, torço para que possa dar certo, mas nós não temos essa manifestação de apoio dada pelo partido no segundo turno. Então é um cenário diferente do que nós tivemos aqui em São Paulo. Seria incoerente a gente dar o apoio ao Tarcísio no segundo turno e não apoiar o seu governo. É por isso que eu faço essa reflexão e principalmente defendo esse apoio. No que tange ao governo federal, a Executiva Nacional do Partido vai fazer essa discussão e, em primeiro momento, fez uma reflexão de aguardar, observar quais vão ser os rumos desse governo para daí poder fazer a sua definição. Agora, nós vamos falar de uma questão muito específica do PSDB que ainda não está resolvida, que é a eleição suplementar em Ribeirão Pires, marcada para 11 de dezembro. PSDB e Cidadania escolheram Gabriel Roncon do Cidadania, né, que seria o candidato, mas há uma discussão aí entre a decisão estadual e da Executiva Nacional. Eu queria que você explicasse melhor como é que é esse processo. Bom, muito bem. É o advento da federação nas suas primeiras eleições municipais, uma eleição suplementar, e dentro disso não houve consenso entre a formação da federação municipal pelo PSDB e pelo Cidadania. Dessa forma, a Executiva Nacional do Partido definiu por não ter candidatura nessa eleição suplementar, e dentro disso um grupo no município tenta encontrar essa definição e fazer o lançamento de uma candidatura, mas que não tem qualquer tipo de dentro da estrutura partidária, qualquer tipo de respaldo. Entendemos que ela não é legal e que dentro disso não pode disputar a eleição. Agora, essa questão da frente parlamentar não determinaria também o apoio às eleições presidenciais do segundo turno para o governo do Estado de São Paulo, porque o Cidadania foi por outro caminho? Bom, que tange ao apoio do segundo turno, total liberdade de cada um dos partidos de dar a sua definição, né? O Cidadania apoiou aqui em São Paulo o Tarcísio também, e, enfim, no campo nacional, eu que me recordo, o presidente Roberto Freire manifestou seu apoio ao Lula, não lembro se o partido fez. O PSDB, coerente com a sua história, fez o apoio aqui em São Paulo e fez a liberação dos seus quadros no campo nacional. Porque eu pergunto da frente, porque ela determina a atuação, determinadas decisões, inclusive em votações que deveriam ter um posicionamento único, não é? Bom, sem dúvida é uma discussão para ser feita, mas nesse modelo de federação implementado no Brasil, seguem aí as liberdades e as autonomias partidárias para suas decisões, né? No que tange ao apoio de primeiro turno, como ela tem uma figura legal única, aí sim tem que ter a definição conjunta. Agora, Marco Fialho, como é que fica a sua posição em relação ao Sebrae São Paulo? Os seus planos, a sua continuidade depende de uma decisão do novo governo também. Eu queria saber quais são as prioridades à frente do Sebrae. Bom, o Sebrae faz um trabalho extraordinário em todo o Brasil, a 8ª marca mais querida dos brasileiros, completa 50 anos nesse ano de 2022, e é o grande apoio que o empreendedor brasileiro tem para fazer o seu negócio dar certo. Trabalhamos para que os micro e pequenos empreendedores possam ter sucesso, e isso tem sido uma marca em toda a história do Sebrae. A palavra de ordem aqui no Sebrae São Paulo é inovação. A gente tem cada vez mais implementado ações nesse sentido, um presidente muito atuante, que é o Tirso Meirelles, também uma diretoria muito parceira, fazendo um trabalho que tem refletido em resultados para São Paulo. Nós trabalhamos agora, essa semana, e vencemos o prêmio de melhor aceleradora para startups do Brasil, numa feira chamada Case, muito relevante no setor. Vamos cada vez mais avançar com o empreendedorismo social e empreendedorismo de baixo carbono, né, seguindo aí as tendências mundiais desse modelo. Portanto, espero poder seguir fazendo esse bom trabalho junto com todo o time do Sebrae São Paulo. Agora, Marco Fialho, para a gente encerrar, ficou algum recado da população do Estado de São Paulo para o PSDB? Porque vocês sempre falaram muito dos bons números da economia e, de fato, os números eram melhores que a média nacional. Teve uma atuação muito protagonista em relação à vacinação e não veio o resultado nas urnas.
Olha, eu entendo que o PSDB deve fazer a sua reflexão, cada vez mais buscar se aproximar do eleitor. Mas eu entendo também, Denise, que nesse momento, finalizando um governo de 28 anos, com números expressivos, né, a gente vai levar para a imprensa ao longo desse mês uma comparação de como nós pegamos o estado de São Paulo lá atrás, como é que nós estamos entregando, como melhorou a vida da população do estado ao longo desse período, como o governador João Dória e o governador Rodrigo Garcia fizeram ações positivas ao longo desse período e como que a gente espera, ao longo desses próximos anos, fazer esse legado seguir em frente. Então, nós vamos por essa linha, evidentemente que respeitando a decisão do eleitor, mas sem deixar de apresentar os resultados que foram atingidos. Ouvimos o Marco Vignoli, que é presidente estadual do PSDB e também superintendente do Sebrae São Paulo. Vignoli, muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado, Denise. Boa noite.